Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É uma imensa satisfação estar participando do primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social e Psicologia da Educação. Eu sou a professora Lidiane Cavalcante, docente pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, e aceitei com muita honra esse convite para participar desse evento tão importante para a nossa categoria, para que nós possamos discutir hoje um pouquinho sobre gênero, diversidade humana e o projeto ético-político do serviço social. O que significa isso? Qual a importância de se trabalhar essa temática, principalmente num evento voltado para os contextos de educação? Nós sabemos que nós temos inúmeras demandas contemporâneas da profissão, e essas demandas, por vezes, elas apontam desafios que são seculares, mas esses desafios seculares, eles estão emergindo nos dias de hoje como plataformas necessárias a serem trabalhadas, abordadas no mundo do trabalho. É nesse contexto que o tema que nós vamos discutir sobre gênero, sobre diversidade, aparece como verdadeira protoforma de reconhecimento social. Nós estamos diante de um contexto onde debater, discutir direitos humanos, muitas vezes, é algo que nos criminaliza no Brasil, não é? Isso em virtude de inúmeros contextos ideológicos que são apresentados. Mas o nosso objetivo aqui é justamente mostrar o quanto nós precisamos discutir no âmbito da nossa profissão o avanço desse neoconservadorismo, o avanço da necropolítica e o quanto determinados temas que perfazem o cotidiano dos direitos humanos ainda precisam ser discutidos na nossa profissão. Eu trouxe para vocês um pouquinho de uma apresentação para que a gente possa acompanhar um pouco do nosso processo. Devagar vocês vão conseguir visualizar aí, né? Então, eu trouxe um pouquinho do nosso tema, de como é importante nós trabalharmos essa questão de gênero e diversidade humana, e de que forma que isso está, de alguma maneira, entrelaçado com o nosso projeto ético-político, né? Então, a primeira grande consideração que a gente precisa trazer é a ideia da desconstrução de conceitos, porque nós nascemos, crescemos, amadurecemos na ideia de que tudo na sociedade precisa estar fechado dentro de um conceito, de que tudo na sociedade precisa estar fechado dentro de uma ostra, dentro de um padrão. Mas nós somos seres humanos e dentro desse contexto não existem padrões, cada um é o que é e pronto. Né? Então, nós ainda trazemos ideias extremamente colonizadas, ideias que perfazem conceitos e preconceitos, entendendo preconceito como um conceito previamente estabelecido sem antes conhecer uma determinada realidade. E é nesse sentido que a gente discute, então, o que seria gênero? Se nós formos trabalhar dentro de um contexto, a gente atribui gênero a uma cor, a uma condição humana, nós atribuímos gênero a um determinado sexo, e gênero não se resume a sexo. Né? Então, nós precisamos desconstruir essas primeiras ideias do que significa o gênero. O gênero é uma categoria muito bem trabalhada na sociologia, que mostra elementos de como o ser humano vai se constituir dentro de um conceito masculino-feminino, ou que não abrange nenhum desses dois outros conceitos. É por isso que a gente resiste tanto a essa noção da ideia do padrão. Você pode ser masculino, você pode ser feminino, como você pode ser não binário. Não é? Então, nós temos muita dificuldade de colocar o tema na pauta do dia, justamente pelo processo de criminalização que o tema ainda enfrenta. Mas é importante nós percebermos o quanto nós, como sociedade, nós criamos verdadeiros estereótipos. Não é? Esses estereótipos, eles estão assumidos dentro de uma plataforma de padrão, e quem não faz parte desse padrão geralmente é marginalizado. O que é ser marginal? É estar à margem. Né? É não conseguir se inserir dentro de uma sociedade, porque a sociedade ainda trabalha com uma perspectiva de modelos, e é isso que a gente tem que quebrar. Aí você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com serviço social? Hoje nós temos, inclusive, resoluções do nosso Conselho Federal de Serviço Social que pautam exatamente essa noção do gênero, da identidade de gênero, e como é que se faz a construção e desconstrução humana. Então, nesse sentido, surge uma pergunta. Então, professor, o que é gênero? Afinal de contas, que palavrinha é essa? Que bicho é esse? Né? Quando eu reforço a palavra gênero, eu não estou falando dentro de um conceito ideológico, eu estou falando de uma palavra que não só tem o reconhecimento científico, mas a própria ciência ela tem todo um processo histórico de discussão dessa categoria.
né? E é uma categoria hoje criminalizada, como se nós não tivéssemos todo um processo histórico, científico na sua caracterização. As noções de gênero hoje, elas envolvem sobretudo um processo de construção. Por isso que vocês podem visualizar essa imagem de como é que se efetiva esse processo de construção, de como é que ele se dá, de que maneira ele se evidencia na sociedade. A construção de um gênero para uma pessoa pode se caracterizar de uma forma, para uma outra pessoa pode requerer uma outra identificação. Então, nós não temos uma realidade homogênea no que tange a construção do que significa gênero no âmbito da sociedade. O gênero, ele é uma categoria que é socialmente, culturalmente, a cultura, a sociedade, a história, ela influencia de alguma maneira, mas é algo que as pessoas constroem e desconstroem cotidianamente. É algo que traz a tua identidade. Aí a gente traz a imagem da identidade. Identidade, cada uma tem a sua. E é nessa perspectiva que nós precisamos firmar a noção e o compromisso do que significam as identidades, não é? E no serviço social é muito importante nós pautarmos isso, porque nós temos como uma das prerrogativas fundamentais do nosso Código de Ética, Resolução 273/93, justamente a defesa intransigente dos direitos humanos, ou seja, a defesa intransigente dos direitos humanos é você defender a pauta dos direitos humanos, custe o que custar. Não significa dizer que você vai escolher, eu defendo esse direito e eu não defendo aquele direito. Nós temos um compromisso como categoria. O Código de Ética Profissional, ele nos dá essa baliza para que nós possamos atuar. E de onde vinha essa noção de direitos humanos? A gente poderia estabelecer um marco temporal, mas nós temos vários. Né? Nós poderíamos pautar desde a Revolução Francesa, a ideia dos direitos do homem, a noção dos direitos do homem, essa noção que foi tão criticada por Marx naquele livro sobre a questão judaica. Ele faz uma crítica porque ele mostra que o que se considerava como direitos do homem eram direitos extremamente burgueses. Nem todo mundo tinha acesso. Exemplo, direito à propriedade. Quem é que tem o direito à propriedade? Nem todas as pessoas têm direito à propriedade. Direito à liberdade, à segurança, nem todo mundo tinha direito à segurança. Então, Marx, ele faz uma análise fantástica ainda no século XIX para falar um pouco dessa noção de direitos humanos. Poderíamos estabelecer um segundo marco temporal aqui de análise dos direitos humanos, 1948, quando surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que surgiu essa declaração? Qual é o objetivo dela? Não é? Em que pauta que ela se situa, de que maneira e por quê? Vamos lá, ela surge exatamente em 1948, porque em 1948 nós tínhamos praticamente finalizado há pouco tempo a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia daquela declaração é para que nós não repetíssemos o que nós fizemos naquele contexto de guerra, para que nunca mais nós tratássemos a humanidade daquela forma. Então, a partir daí, eu tenho como se fosse uma norma, uma normativa internacional do que significariam direitos humanos. Então, muitas vezes a gente visualiza que hoje é uma categoria extremamente criticada, demonizada talvez, mas quem assume essas protoformas, por vezes, nem conhece o significado dos direitos humanos. E no serviço social, nós temos essa pauta efetiva de discutir, de balizar e de defender todas as prerrogativas que envolvem as características dos direitos humanos. E o direito à identidade de gênero, né, é considerado um direito humano também. Então, no serviço social, ele só está tentando vencer uma lacuna histórica que nós tivemos, sobretudo na realidade do nosso país. Então, quando você visualiza propostas, projetos, planos, políticas para se reconhecer o direito à identidade de gênero, eu não estou falando de uma temática que surgiu ontem, de uma temática que surgiu há 10 anos atrás, de uma temática que surgiu há 30 anos atrás. Eu estou falando de uma temática que ela tem toda uma historicidade. Se nós formos buscar na Grécia Antiga, nós temos inúmeras situações que caracterizam essa diversidade sexual, essa diversidade de identidade de gênero, mas não tinham o devido reconhecimento. Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos uma situação do que nós vamos chamar, por exemplo, essa diversidade, ela era toda caracterizada dentro de uma palavra chamada homoerotismo, não homossexualidade. Algumas pessoas usam o termo equivocadamente. O termo homossexualidade, ele nasce com Freud, lá na teoria da sexualidade, no século XIX.
não é? E até então, e na verdade era homossexualismo. Esse sufixo ismo, que tinha uma característica de patologia, ele desaparece somente no século XX. Não é? Mas até então nós tínhamos então o homoerotismo, lá na Grécia Antiga, no decorrer do processo histórico. No século XIX surge a palavra homossexualismo, que depois a gente traz uma outra ramificação para a homossexualidade, para uma condição humana, né? E, ao mesmo tempo, essa diversidade se resumia a uma única expressão. E já dizia Michel Foucault, muitas pessoas que lutavam pela sua própria identidade eram consideradas marginais, eram consideradas pessoas que ficavam à margem, que não tinham nenhum direito, por conta de todo o contexto e sistema de relação de poder que se colocava dentro daquela esfera. Então, hoje a gente compreende que uma coisa é o sexo, outra coisa é o gênero, outra coisa é a identidade de gênero. Vou colocar aqui de uma maneira um pouco mais resumida, só para a gente compreender, por conta do nosso tempo. Sexo é uma denominação de nascimento que você tem, que pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser intersexo. O que é o intersexo? É quando você tem a transição entre os dois sexos. Antigamente se chamava de hermafroditismo. Não, hoje são pessoas intersexuais. Outra coisa é a tua orientação sexual, que pode ser homossexual, pode ser bissexual, pode ser heterossexual, entre outras condições. A gente também não pode pegar e fechar tudo numa caixinha e acreditar que é só isso. E um outro contexto é a tua identidade de gênero, de que maneira você se sente. O fato de eu nascer do sexo feminino não necessariamente me faz construir uma identidade de gênero feminina. E essa é a diversidade humana. Aquilo que a gente precisa respeitar, aquilo que nós precisamos evidenciar e tão somente estabelecer o seu reconhecimento. Estabelecer o reconhecimento é reconhecer que, historicamente, né, nós tivemos uma falha como sociedade, uma falha como seres humanos de não identificar essas pessoas como são. Então, quando se fala em diversidade humana, a gente pode trazer essa imagem aqui da árvore, não é? Com inúmeras pessoas. Isso aqui significa diversidade humana. E a diversidade humana ela é importante ser trabalhada porque nós não somos seres iguais, nós não somos uma categoria homogênea. A sociedade ela tem esse contexto repleto, né? E característico de heterogeneidade. Somos diferentes, e a diversidade humana é isso. É você ter uma orientação sexual, é você ter uma identidade de gênero, é você ter uma cor, você se sentir pertencente a uma raça, é você se caracterizar com uma determinada identidade. Então, são alguns fatores importantes para que a gente possa ponderar a relevância da discussão da diversidade humana. E o serviço social, ele não pode ficar fora disso. O serviço social, ele precisa discutir essas plataformas, porque já dizia José Paulo Neto, aquilo que faz parte do nosso projeto ético-político, na verdade, ele nasce de um projeto societário. As demandas de um determinado projeto societário são alavancadas no âmbito da sociedade, são acolhidas por nós, profissionais de serviço social, e nesse acolhimento nós transformamos aquela demanda de um projeto societário como uma proposta que também vai balizar o nosso projeto ético-político. Então, o projeto ético-político não é um projeto com metodologia, com justificativa, com objetivos, não. É uma proposta de construção societária por uma categoria. E que também tem suas balizas, né? As balizas do projeto ético-político, a gente vai já tocar um pouco nesse contexto, mas elas envolvem, sobretudo, as nossas resoluções. Então, a gente percebe a importância das resoluções do nosso Conselho Federal de Serviço Social, o quanto nós precisamos nos empoderar para saber reconhecer direitos, para saber reconhecer as lacunas que a sociedade historicamente construiu e que nós precisamos tirar da margem, que nós precisamos tirar da ostra, né? Tirar daquele contexto de ostracismo que historicamente essas demandas foram alocadas. Então, eu trouxe algumas imagens aqui também, que trazem um pouco do que acontece com essa diversidade humana dentro do contexto de hoje. Nós vivemos em uma sociedade tão tradicional, tão conservadora, que traz um extremismo, muitas vezes, tão grande, em que alguns segmentos se acham no direito de oprimir o que se chama de minoria social. Minoria social é uma categoria que a gente poderia passar uma noite aqui discutindo, né? Mas o que se chama de minoria não são tão minorias assim, não podem ter uma caracterização reducionista.
certo? Mas, por vezes, o que se visualiza com essa noção da diversidade humana é justamente não enxergar o direito do outro, a plataforma do direito do outro, aquilo que se vislumbra do que o outro pode fazer no âmbito da sociedade. Então, existe esse massacre, existe essa relação de força, que geralmente é desigual. Então, ao invés de nós trazermos mecanismos de libertação ou de construção de uma nova ordem societária, como dizia Marx, nós aprisionamos o outro. E isso é um desafio que precisa ser discutido na nossa profissão. Justamente porque esse desafio ele traz uma série de consequências. E dentro no contexto dessas consequências, nós visualizamos relações de poder, né, extremamente desiguais. Já dizia Foucault, o poder ele pode ser a guerra continuada por outros meios, isso é muito cruel, isso é muito triste quando isso é colocado no âmbito da nossa profissão. Eu trouxe aqui a imagem, um pouco da imagem das redes sociais, porque as redes sociais elas têm se configurado como um fenômeno de espetacularização da vida, de espetacularização da violência, de espetacularização de tantas outras expressões da questão social. Né? O Guy Debord, naquele livro Sociedade do Espetáculo, olha que ele escreveu aquele livro numa época que não existia internet. Né? Nós não tínhamos a ideia da internet, mas ele escreve justamente mostrando que quando eu coloco em público a noção da espetacularização da vida, eu perco a noção do que realmente significa o contexto de humanidade. E essa espetacularização hoje ela é muito nítida. Quando se vê, por exemplo, uma realidade onde se tem um massacre dentro de uma realidade institucional, de um sistema prisional, muitas vezes nós assistimos a um cenário onde até mesmo profissionais de serviço social se colocam a favor daquela situação. Mas onde é que fica o nosso código de ética? Onde é que fica aquela prerrogativa onde nós precisamos trabalhar a defesa dos direitos humanos? Então, essa noção de aprisionar, de massacrar, de estabelecer relações de poder desiguais, ela se abre no cenário das redes. Hoje nós estamos em uma realidade onde muitas pessoas, ao invés de buscarem a notícia a fundo, ao invés de pesquisarem um assunto a fundo, se baseiam tão somente pelo que as redes sociais colocam, enfatizam. Isso é extremamente perigoso, porque eu me baseio pela espetacularização da vida, eu esqueço do que é o viver em si, mas eu construo uma plataforma que não tem nada a ver, muitas vezes, com o meu cotidiano. E essas plataformas, assim como elas podem ter algum tipo de benefício, elas podem também exercer funções que são extremamente negativas, funções que oprimem, que vitimizam, que violentam. Elaine Bering tem um material fantástico que ela fala da agudização da barbárie. Então, o caminho que nós estamos tomando é exatamente esse, de agudização da barbárie. A barbárie está cada vez mais aguda. Nós estamos vivendo uma época de banalização da violência, onde queimar um indígena em praça pública é banalizado, onde amarrar um adolescente em um poste é banalizado, onde você vê uma criança amarrada em um barril é banalizado. Né? Onde nós assistimos também inúmeros outros contextos, como recentemente uma criança de 10, 11 anos de idade, gestante, né? As pessoas ficavam indignadas com a possibilidade de um aborto, mas a gente não viu a mesma indignação com a realidade do estupro. Então, quantas coisas nós precisamos discutir no âmbito dos direitos humanos dentro da categoria de serviço social, quanto nós precisamos avançar para entender que eu não posso criminalizar uma vítima, que nós não temos esse direito, que nós precisamos trabalhar a perspectiva dos direitos humanos, garantindo que esses direitos possam chegar a essa diversidade humana, independente da condição que ela esteja. Então, nós precisamos lutar, sim, por democracia, nós precisamos lutar pelo direito à liberdade, pelo direito a pertencer à diversidade, pelas pautas inclusivas, pela cidadania, pela equidade, trabalhando a perspectiva da igualdade legal, mas, sobretudo, abordando o reconhecimento das diferenças, entendendo que nós não precisamos e não podemos fazer da nossa profissão uma plataforma de relação de poder, de forma alguma. Nós vamos trabalhar com viabilização de direitos. Então, eu não posso criar estigma. O que vem a ser o estigma? Não é? O Erving Goffman
fantástico, ele tem um livro exatamente trazendo a discussão dessa categoria, o livro chama-se Estigma, e ele traça justamente o que é que nós precisamos trabalhar, o que vinha a ser estigma. Estigma é uma marca que nasce com você ou que é imposta a você. Então, no âmbito da diversidade humana, aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem se visualizar dentro de uma sociedade branca heterocentrista, são postas à margem e são extremamente estigmatizadas. Pensar diferente se faz de você alguém que é estigmatizado. Então, é algo que a gente precisa refletir dentro do nosso contexto profissional. De que maneira nós estamos trabalhando a imersão dessa situação, dessa condição, de que forma que nós estamos, como profissionais de serviço social, acolhendo essa diversidade. Ora, nós estamos em um país onde existe uma polícia que primeiro mata e depois pergunta. Nós vivemos em um país onde nós temos um verdadeiro massacre de pessoas, sobretudo mulheres transexuais. Nós estamos num país que está entre os 5 classificados, infelizmente, né, com maior índice de feminicídio. Nós estamos num país que, segundo o Grupo Gay da Bahia, é o país que mais mata a população LGBTI, a população lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e intersexual. Então, tem muitas coisas que nós precisamos refletir. Mais de 70% dos homicídios são praticados contra pessoas negras. Então, quem é pobre, negro, de periferia, sente primeiro. E quando a gente fala de proposta de projeto societário para trazer, para elencar dentro do nosso projeto ético-político, nós falamos de que a nossa categoria, a partir do final da década de 70, sobretudo lá no Congresso da Virada, em 1979, ela fez uma opção de classe. Nós não somos burgueses. Nós não estamos aqui a serviço da burguesia. Nós fizemos uma opção de classe porque pertencemos a essa mesma classe. Então, é importante que a gente tenha essa noção efetiva para que a gente possa construir verdadeiramente uma nova ordem societária. Já dizia o Gramsci, nós somos, colocando nas palavras gramscianas, quando ele fala do intelectual orgânico, é aquela pessoa que sai das massas para trabalhar e empoderar essas massas. Somos nós. O assistente social, ele é um intelectual orgânico. O que difere o intelectual orgânico do intelectual tradicional é que o intelectual tradicional é aquele cara que estuda, faz um doutorado e observa a realidade como se fosse um sociólogo de sacada, muitas vezes. O intelectual orgânico, ele emerge da massa e ele trabalha junto com a massa. Somos nós, assistentes sociais, edificadores de uma sociedade de mutação. Então, nós não podemos estabelecer relações de poder, sobretudo relações que pautem a desigualdade. E nem tampouco temos o direito, dentro dessa configuração de diversidade humana, nós não temos o direito de estabelecer estigmas, de estabelecer marcas, de estabelecer conceitos previamente estabelecidos, preconceitos, discriminações. Aí a gente traz a frase: seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. É uma frase de Judith Butler, né? Uma filósofa que foi extremamente satanizada, sobretudo na última visita dela ao país, em 2017, mas que tem obras fantásticas, que trazem como é que se efetiva esse processo de construção e desconstrução de quem nós somos, mas que discute outras coisas, que discute governo, que discute questão judaica, que discute igualdade, que discute liberdade, que discute manifestação nas ruas. E se nós temos uma opção de classe, a gente precisa compreender como é que essas coisas elas estão entrando na contemporânea. Outro ponto que a gente precisa trabalhar dentro da garantia do direito à diversidade humana é o enfrentamento ao que nós vamos chamar de neoconservadorismo. Nós vivemos uma onda neoconservadora no país. O que é o neo-novo? A ideia de um novo conservadorismo. E essa onda, ela também tem afetado diretamente a nossa categoria profissional, a categoria de profissionais de serviço social. E é algo que cotidianamente nós precisamos combater, porque não dá para, nós não podemos compactuar com o conservadorismo que agudiza a barbárie, que é a favor da violência, ou que de alguma forma banaliza as expressões da questão social. Nosso objeto de trabalho são as expressões da questão social. Então, eu não posso olhar
para uma determinada realidade em situação de conformismo. Nós precisamos lutar por uma nova ordem societária. Então, nós precisamos enfrentar essa onda neoconservadora, onde muitas vezes algumas práticas profissionais, algumas atuações profissionais estão baseadas em elementos de religiosidade. Na religião, o que é a religião? Emily Durkheim vai dizer para a gente que a religião vem do latim, religar, te religar alguma coisa transcendental, algo sagrado. É um direito seu ter uma ligação com o sagrado, como pode ser um direito seu não ter uma ligação com o sagrado. Mas, independente, eu não posso trazer plataforma de religiosidade para dentro da esfera profissional. E isso tem acontecido muito para justificar determinados posicionamentos extremamente conservadores que viram as costas para a classe trabalhadora. Então, é nesse contexto que a gente precisa repensar quais são os rumos que a categoria está tomando e lutar contra todas essas esferas de neoconservadorismo, onde eu justifico por meio de uma expressão de uma religiosidade, por um livro sagrado, a minha atuação profissional. Não, a nossa pauta, ela não está dentro dos elementos da religiosidade, a nossa pauta está alicerçada dentro de um projeto ético-político. Agora sim nós vamos falar do projeto ético-político. Eu já sei que, de acordo com José Paulo Neto, eu tenho projetos societários, e dentro dessa linha de projetos societários, aquilo que é acolhido pela categoria se torna plataforma do nosso projeto ético-político. E o projeto ético-político, ele tem bases, né? Ele tem bases. As bases do projeto ético-político no âmbito da formação, elas são oferecidas pela ABEPS, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que é a associação responsável para dar todo o norte, mostrar todo o panorama de como deve ser a formação de profissionais em serviço social. Além disso, nós temos como baliza a Lei 8662, de 1993, que é a lei de regulamentação da nossa profissão, e temos também a terceira baliza, que são as resoluções do Conselho Federal de Serviço Social, né? Então, são resoluções que mostram ao lado de quem nós precisamos estar. Quando se fala de diversidade sexual, por exemplo, eu posso lembrar da resolução 489 de 2006, que foi a primeira resolução da nossa categoria, para enfatizar o direito à livre orientação e expressão sexual. Hoje nós temos resoluções que garantem o direito ao uso do nome social para profissionais travestis, transexuais, né, intersexuais. Hoje nós temos resoluções, então, que mostram a importância da pauta da garantia da diversidade humana em todas as suas diferenças, em todas as suas configurações. Então, o projeto ético-político, ele é um processo em constante construção, porque constantemente nós vamos verificar as necessidades, as dinâmicas da realidade que vão apontar de que maneira a categoria precisa agir, não reagir, mas agir, tomar uma posição política. Nós somos seres políticos, já dizia Gramsci. Não é? Essa própria noção do contexto de construção de um projeto ético-político tem uma herança gramsciana aí para nós analisarmos. Então, se nós estamos trabalhando dentro de uma configuração onde nós saímos da classe trabalhadora para trabalhar por essa mesma classe, o nosso projeto ético-político ele precisa ser materializado. E esse é o maior desafio que nós temos hoje, de trabalhar a perspectiva de uma materialidade do projeto ético-político, onde nós possamos dizer não ao neoconservadorismo, não à agudização da barbárie, e que possamos lutar efetivamente para que nós não sejamos tão somente executores de políticas públicas. Zé Paulo Neto coloca isso para a gente, nós não somos meros executores de políticas públicas, nós estamos atuando na construção da política, na fiscalização, no monitoramento, no planejamento, na ação, na execução. Então, nós temos uma pauta extensa para trabalhar, nós somos profissionais que temos um largo lastro, né, um lastro gigante no que tange a nossa referência de atuação, e a gente precisa trabalhar essa perspectiva. Nós precisamos verdadeiramente materializar o projeto ético-político com todas as suas bases, mas não dá para dizer que eu trabalho o projeto ético-político, que eu materializo, se eu não conheço as resoluções, se eu não conheço até onde eu posso ir na lei de regulamentação da profissão, se eu não conheço as bases da formação profissional alicerçadas pela ABEPS. Então, hoje nós estamos vivenciando, eu trouxe essa imagem aqui, é uma imagem forte,
mas é importante dizer, vidas negras importam, é importante dizer que nós precisamos lutar pelo direito da população indígena, da população negra, da população periférica. Então, nós temos um lado, nós precisamos estar de um lado, e é o lado que pertence à nossa própria classe. Quando eu digo que nós temos essa herança gramsciana de dizer que nós trabalhamos com o empoderamento da classe trabalhadora porque nós fazemos parte dessa classe trabalhadora. Então, que nós possamos compreender que se eu tenho uma realidade onde as pessoas pobres, negras, periféricas sentem primeiro, opa, nós precisamos trabalhar os nossos mecanismos de intervenção, nós precisamos exercitar o nosso trabalho profissional, nós precisamos compreender que sociedade essa é tão desigual, onde eu tenho um alto índice de homicídios contra a população negra jovem. Então, tem muitos elementos para que a gente possa discutir e trabalhar verdadeiramente a noção de materialização do projeto ético-político, que é um compromisso nosso. É um compromisso que está lá pautado no Código de Ética. Para quem é recém-formado, é um compromisso que você pautou no juramento que você fez no âmbito da colação de grau. Não é? Então, trabalhar a defesa dos direitos humanos com ênfase na diversidade humana é um compromisso profissional nosso que precisa ser efetivado cotidianamente. Agora nós vamos falar, já caminhando um pouco mais para o encerramento, de quais são os desafios do projeto ético-político profissional. Então, entre os desafios que nós encontramos no bojo do projeto ético-político, é interessante nós enfatizarmos que um dos desafios mais constantes que nós temos é justamente o combate a essa onda neoconservadora que está tomando conta não só do nosso país, como também da nossa profissão, não é? Outro desafio que a gente visualiza no contexto da materialização do projeto ético-político, a gente lembra do Ottaviani, naquele texto que é clássico, para quem fez a graduação em serviço social, um texto de 1992 chamado Questão Social. Nós não podemos criminalizar a pobreza. Eu não posso dizer que, por exemplo, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade social, numa situação de pobreza, simplesmente porque ela quer. Existem inúmeros fatores conjunturais que corroboram para aquele fenômeno, para aquele processo. Esse contexto da desigualdade, de nós estarmos em uma sociedade que traz os seus alicerces capitalistas, que são extremos, que vão até a medula, né? que negam oportunidade, que tiram pessoas do mercado do trabalho, ou que essas pessoas já nascem fadadas a não conseguir uma inserção no mercado de trabalho, a não conseguir sequer o direito à educação, o direito à saúde. Em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivenciando no Brasil, momentos de pandemia, é que nós sentimos tanta falta do SUS. O SUS que veio naquela proposta lá do movimento da reforma sanitária, que foi se desenhando lá na década de 60, 70, início da década de 80, e que formou um arcabouço gigante chamado Sistema Único de Saúde, e que hoje a gente percebe o quanto esse sistema é importante, seja para um atendimento, para uma inserção em UTI, seja para uma vacinação. Então, quanta coisa a gente ainda precisa modificar na nossa forma de enxergar as políticas públicas para entender o nosso papel como profissional na materialização do projeto ético-político. Nós vamos trabalhar com as demandas desses projetos societários. E, consequentemente, nós vamos trazer isso para a materialidade da nossa profissão. É fácil? Não, não é fácil. É um desafio gigante, mas que nós fizemos o acolhimento dessas propostas, que nós aceitamos trabalhar com essas prerrogativas a partir do momento em que nos tornamos assistentes sociais, edificadores e construtores de uma sociedade em mutação. Então, a nossa tarefa é gigante. A materialização do projeto ético-político, ela não acontece do dia para a noite. A luta contra o neoconservadorismo, ela não vai acabar agora. Ela requer base, ela requer que nós sejamos politizados, que nós possamos saber tudo o que acontece ao nosso redor e de que maneira que nós podemos conduzir cada eixo, cada esfera, cada caracterização daquilo que é colocado no processo de sociabilidade capitalista. Então, nós precisamos continuar a nossa luta na certeza de que, unidos e unidas, seremos e poderemos fazer mais. E, para fechar, a gente fecha com as palavras do Fernando Pessoa,
não é? Que eu acho que é uma frase de Fernando Pessoa, que compõe uma poesia dele, que diz muito sobre esse momento atual, da importância de nós buscarmos o nosso espaço, que a importância de nós buscarmos resistir a tudo o que está acontecendo e, sobretudo, lutar contra essa necropolítica, que é justamente a política de morte. Não é uma política que praticamente decide quem vive e quem morre. É contra tudo isso que a gente precisa lutar para que possamos verdadeiramente construir uma nova ordem societária. Então, já dizia o Fernando Pessoa, é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, que possamos fazer essa travessia, que possamos lutar verdadeiramente pela configuração e pela materialidade do nosso projeto ético-político profissional, entendendo que os nossos desafios são grandes, mas é preciso fazer a travessia, é preciso lutar. E como já dizia Giorgio Agamben, ele vai dizer que nós criticamos Hitler, mas nós criamos campos de concentrações todos os dias. São campos de concentrações ideológicos, onde eu decido quem vive, quem morre, quem tem o direito de estar ali e quem tem o direito de ser livre. Que possamos ser livres como profissionais, como cidadãos, como cidadãs, para que possamos verdadeiramente construir uma nova ordem societária com base em trabalhar para combater essas injustiças e lutar a favor das diferenças. Muito obrigado, gratidão ao professor Davi que fez o convite e me coloca à disposição para o que for necessário. Um forte abraço em todos vocês.